Vida. Você pode, aliás, da Teológica Vida, você pode entrar no Instagram, @Teológica Vida, e também ver uma imagem com esses caracteres, não é? Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, como se escreve, como se translitere o significado. Simone, nós vamos aqui durante alguns minutos ensinando a poderosa santa palavra de Deus. Quero dizer-lhes que nós estamos transmitindo agora, você que estava conectado no Facebook, eu encerrei a transmissão e comecei uma nova transmissão, então estamos conectando, já estamos conectados pelo Facebook no perfil da Teológica Vida. Você pode entrar no Facebook Teológica Vida e ali assistir a live de hoje. Tem muitos irmãos já entrando e quero pedir a vocês que vocês compartilhem esta live que está no Facebook Teológica Vida no Facebook, e também compartilhem o Instagram. O Instagram está mais do que o Facebook hoje, hein? O Instagram hoje entrou muita gente, André Pereira, Pastor Felipe, o Guilherme, Ricardo Carvalho, tudo aqui no Instagram da Teológica Vida. Aliás, no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel no Instagram. Circunstancialmente estou transmitindo no Instagram por este perfil, não é porque eu estou em home office, e através do Facebook, na Teológica Vida. Compartilhe, copie, compartilhe esse link. Agora, quem quiser participar através do WhatsApp, como faz, Simone? O WhatsApp é o 12997472010. Vamos repetir? 12997472010. Pode ser mensagem de voz, mensagem de texto. Você faz a sua pergunta para tirar as suas dúvidas. Isso, 12997472010. 12997472010. Você manda aí uma mensagem de WhatsApp para tirar dúvidas. Mas nós temos já alguma coisa a dizer, né, Simone? Tem alguns recadinhos aí que foram mandados, né? Isso, tem uma mensagem de voz aqui, mas antes da mensagem de voz, tem uns ouvintes que mandaram aí uns recadinhos também, né? O Florentino Rabelo da Silva diz a paz do Senhor, pastor Cruvinel, este programa é uma bênção. O Raimundo Nonato de Souza diz glórias a Deus nas alturas, aulas maravilhosas, né? E o Marcos Aurélio Oliveira também diz a paz do Senhor Jesus. Abraço, pastor, gosto muito das suas explicações. Que bênção! Isso que bênção, né? Que bênção! Isso daí mostra que nós estamos trabalhando, edificando, não é? É o feedback dos nossos alunos, ouvintes, porque o propósito do programa Vida Teológica é exatamente esse, ensinar a palavra de Deus. Um oferecimento na Faculdade Teológica Vida, e o nosso propósito é ensinar a palavra de Deus. Muitos irmãos têm sido edificados, eu fico muito feliz. Nós estamos transmitindo a partir de São José dos Campos, no Dial 96.5 da Rádio Vida FM, também transmitindo pelas redes sociais, transmitindo pelo site da Vida, pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo, é vidafm.com.br, transmitindo hoje no Facebook, através do perfil da Teológica Vida, transmitindo através do Instagram, através do meu perfil, @Roberto Cruvinel. Quer dizer, você não fica sem aprender. Agora, você pode aprender também, não somente nos horários do programa, mas levando material para sua casa. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque daqui a pouco eu vou falar como você pode ser não somente um aluno ouvinte, mas um aluno efetivo e participar de uma série de recursos que a Faculdade Teológica Vida propõe a você, como podcast, como grupo exclusivo para os alunos tirarem as dúvidas. Mas vamos lá, Simone, qual é a primeira do dia hoje? Bom, a primeira pergunta vem do Jorge, lá de Feira de Santana. Vamos ouvir. Pastor Cruvinel, aqui é o irmão Jorge, de Feira de Santana, Bahia. Uma outra indagação a ser feita é a seguinte: 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, que diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Esta passagem faz referência ao fechamento do cano em 95 da era cristã, porque eu ouvi de um calvinista o seguinte,
que esta passagem, que os dons já não existem mais, ele é cessacionista. Ele deixou claro na sua fala, que os dons cessaram por conta disso aí. Isso aí para ele é o seguinte, o que é perfeito, ou seja, o fechamento do cano. Fechando o cano já não existe mais profecia, cura, já não existe mais a atuação dos dons espirituais. Eu queria que o pastor explicasse até mesmo no original. Maravilha, então vamos auxiliar aí o meu irmão Jorge de Feira de Santana. O texto original a que esse irmão se refere, nós temos aqui, olha, eu estou aqui com o Nestlé Allen de 28ª edição, você está vendo aí nas lives, esse é o texto crítico, né, Nestlé Allen de 28ª edição, e este aqui, que está na minha mão, é o texto Receptus, do grego, é a base da versão revista e corrigida, tá? O texto Receptus. O texto grego, capítulo 13, versículo 10, diz, Rotan de elteton teleion to ek merus katargetesetai. Então, o texto é uma tradução correta quando diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esse texto tem que ser analisado dentro do contexto imediato, que é a estrutura que Paulo, é a mensagem de Paulo nos capítulos 12, 13, 14, enfim. O que Paulo está falando, inclusive eu trato isso no livro A Vida da Igreja, sobre a possibilidade de você ser carnal e ainda assim ter dons espirituais. Uma questão o caráter de Deus e outra questão são os dons de Deus, né? Esses carismas foram dados à igreja. E Paulo, então, está regulando isso nos capítulos, na verdade, 11, 12, 11, ele fala sobre a ceia, sobre a questão que havia a dissensão entre os irmãos, preconceito entre os irmãos. 12, ele começa a falar acerca dos dons espirituais, começa a regular isto. E no capítulo 13, ele diz, versículo 1, inclusive, 13, versículo 1 aqui, deixa eu pegar aqui o texto grego, entais glossais ton anthropon lalokaiton angelo, quer dizer, o que ele está dizendo? Ainda que eu falasse a língua dos homens, e a dos anjos, e aí o texto continua, né? Agapendeme eco, quer dizer, não tivesse amor, ele não está falando sobre que você pode falar a língua dos anjos, ele está mostrando a excelência do amor. E o que o texto diz é exatamente isso, a excelência do amor, a excelência, o resultado do amor. Esse texto não é um texto cessacionista. Aliás, eu quero indicar aos irmãos, principalmente aos irmãos cessacionistas, que leiam o livro Cessaram os Dons Espirituais, o editor, não é, o Wayne Grudem, da editora Vida, e ali nós temos 4 autores, 4 debatedores, um cessacionista, um continuista, um de terceira onda e um pentecostal clássico, que discutem sobre os dons espirituais. E na verdade o texto aqui não está falando que os dons cessaram. Não existe texto bíblico, e eu quero até desafiar aos meus irmãos cessacionistas que me mostrem um texto que claramente fala que os dons cessaram. Vamos dizer, o Didaquê, por exemplo, o Didaquê, 200 anos, século II, cita profetas, a não ser que os apóstolos tivessem vivido mais de 200 anos, não é? Mais de 200 anos, ali a manifestação de dons de profecia ou ministério profético estava atuante no segundo século. Nós vemos ali John Knox citando dons espirituais, nós vemos Lutero citando dons espirituais, nós vemos o próprio Calvino, embora ambivalente, não é? Em determinado momento reconhecendo a possibilidade dessas manifestações de dons espirituais. Então, o cânon sagrado, a palavra cânon, você vai estudar isso em introdução bíblica. Cânon significa literalmente vara de medir, mas no sentido religioso é aquilo que serve de norma ou regra, não é? O cânon foi fechado, porém, o fechamento do cânon sagrado não diz e nem referenda e nem substancia
que os dons cessaram. Agora, nenhuma profecia odierna ou nenhuma revelação nos dias de hoje dá sustentação para novas revelações. Nós não podemos, no sentido de canonicidade, não podemos ir além daquilo que está escrito. Está respondido, tá? Tem mais? Tem mais. O Paulo Ferreira diz assim: Pastor Roberto Cruvinel, nós seres humanos temos 613 ossos. É verdade que há 613 mandamentos no Antigo Testamento? Então, essa pergunta foi interessante e eu contei com a ajuda da nossa produção, né? A nossa produção, a Alessandra, quando colheu essa pergunta, foi fazer uma pesquisa, não é? As pessoas às vezes ouvem algumas coisas assim de pregadores, principalmente na internet, no YouTube, que são tão profundas, mas tão profundas que vêm cheirando a enxofre de tão profundas que são, não é? E não tem a menor sustentação bíblica ou qualquer outro tipo de ciência ou fruto de qualquer conclusão epistemológica. O que é epistemologia? É a teoria do conhecimento. E a Alessandra colheu o seguinte, ó: a quantidade de ossos no corpo humano. Uma pessoa adulta tem cerca de 206 ossos, que estão dispostos da seguinte maneira: ossos cranianos, 8, ossos faciais, 14, orelha, 3, pescoço, 8, tórax, 44, abdômen, 7, membros superiores, 62 e membros inferiores, 60 ossos. Então, no total, são 206 ossos. Então, a resposta, inclusive, foi dada pela nossa produção, pela Alessandra aí, o pessoal que está trabalhando, observando, nada a ver com essa questão dos mandamentos, não tem nada a ver, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. O Juliano de Jesus Souza diz: paz, pastor. Em João 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os discípulos. Esse sopro é o mesmo de Gênesis e o mesmo de Ezequiel? Isso, então nós vamos lá, vamos abrir então a Bíblia no Evangelho de João, e deixa eu dar aqui uma orientação aos irmãos. Embora que quem fala de outra forma não está pecando, né? A Bíblia não fala São João, a Bíblia diz Evangelho de João. No texto original é Evangelion Kata Ioannis, Evangelion Kata Ioannis, tá? Então a Bíblia não fala São João. Ele pergunta se João 20, 22 é o mesmo sopro de Gênesis e de Ezequiel. Ele não coloca o texto de Gênesis e também não coloca o texto de Ezequiel. Mas o texto de João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Essa narrativa de João corresponde ao Pentecostes. Será que tem a ver com Pentecostes? Não, somente 10 dos discípulos estavam presentes, e não aconteceu nada espiritual depois. Eles simplesmente, na sequência, capítulo 21, versículo 3, foram pescar. Mais provavelmente, essa foi uma concessão inicial do Espírito para prepará-los para o enchimento mais dramático que aconteceria 7 semanas depois em Jerusalém. A autoridade que Jesus concedeu corresponde à que foi dada a Pedro em primeiro lugar, Mateus 16, 16 a 19, e aos 12 em seguida, Mateus 18, 18. Ela cumpriu-se no ministério da pregação dos discípulos no livro de Atos. Nada aqui é ensinado sobre a infalibilidade papal ou sucessão apostólica. Estou analisando o contexto geral, porque o versículo 22 tem a ver com o versículo 23, e daí surge uma série de doutrinas equivocadas romanas, como confissão auricular e tudo mais. É importante entender, e na sequência já vai pegando uma caneta que eu quero falar algo especial, importante com você, que às vezes você faz um estudo bíblico baseado na referência verbal, e se você pega vários textos que têm a mesma palavra, não quer dizer que esses textos estão relacionados, não quer dizer que esses textos estão amalgamados, né? Estão intrinsecamente, eu falava bonito, intrinsecamente relacionados. Não. Muitas vezes os textos usam a mesma palavra, mas tem significado diferente. O que significa isso?
é o significado do termo dentro do o significado semântico do termo dentro do enunciado. O que aquela palavra significa ali. Não é porque tem a palavra sopro que significa a mesma coisa. Como a palavra fé. A palavra fé, pistes, fé em grego, se não me falha a memória, aparece 741 vezes no Novo Testamento grego, significa uma coisa, em 1 Coríntios 12, Hebreus 11 e outra, e Gálatas 5, coisas diferentes. É por isso que é importante você aprender interpretação bíblica. Dentro disso, Simone, eu quero falar sobre teologia com o pessoal. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Simone, nós falamos a frase de hoje, Simone, esquecemos, né? Hoje não falamos. Não, mas nós não falamos a vida é tudo de bom em grego. Então, não falamos. Falamos? Eu não me lembro. Será que eu estou ficando velho? Mas vai de novo, Simone. Rezoi, tem, passam, agatás, estim. Vou repetir, peraí. Vamos lá. Rezoi, tem, passam, agatás, estim. De novo. Rezoi, ten, passando, agatás, estim. Rezoi, ten, passando, agatás, estim. A vida é tudo de bom. E você pode aprender isso, não é? Vem de ser um dos nossos alunos. Simone, nós temos aí mais alguns recadinhos, vamos lá? Temos mais uns recadinhos aqui. Bom, uma pergunta, né, para falar a verdade. Diz assim, a paz do Senhor, qualquer pessoa pode fazer a administração do azeite para ungir as pessoas? É o Ivan de São Paulo, da Belém. Tá certo. Ivan da Assembleia de Deus do Belém, né? Bom, a resposta está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Deixa eu abrir aqui. Tiago, Hebreus, Tiago. Gente, ó, se você for ler, não usa o índice não, tá, gente? Ó, os meus alunos em sala de aula não podem usar índice não, tá? Quando eu estou ministrando, não usa índice não. 5,14, né? Aliás, era bom você decorar os livros da Bíblia. Será que se eu perguntar para Simone, ela vai saber de cabeça todos os livros da Bíblia, sem olhar no índice? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Vai continuar, Simone? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Vamos lá? São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras. Tiago 5,14. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Então, para ungir, esse negócio de ficar dando óleo para levar para casa não tem fundamento bíblico. Não tem fundamento bíblico. Inclusive, tem uma palavra grega ali que eu quero analisar com você. Deixa eu pegar aqui, Tiago, peraí, Hebreus, Tiago. Estou pegando aqui, que a minha folha é muito fininha, mas vamos lá. Tiago 5,14 diz, inclusive é uma resposta complementar de ontem, né? Deixa eu ver a aspiração. Astenei, tis en himin. Astenei é uma terceira pessoa do verbo astenel, ser fraco, fisicamente estar doente, do substantivo astenes, que é fraco, fisicamente doente. Então a palavra astenei está relacionada a todo tipo de doença, tá? Não é só uma questão emocional, não. É a todo tipo de doença. Então, a igreja deve acreditar que o Senhor ainda cura nos dias de hoje, tá bom? Agora, esse negócio de ficar dando óleo para levar óleo para casa, esse negócio não tem fundamento não, viu, gente? Vou levar óleo para casa. Tem gente que diz assim, eu vou colocar o óleo na tua boca. Irmãos, se está alguém entre vós doentes, chama os presbíteros. E não é para ungir a parte do corpo que está doente, não, tá? Eu nem vou falar o que as pessoas fazem por aí, porque tem muitas aberrações. Mas, Simone, quem quiser mandar uma mensagem agora com uma pergunta... Pode ir lá no nosso WhatsApp, o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Inclusive, pastor, chegou uma mensagem de voz aqui pra gente, viu? Tá pelo bom. WhatsApp. Tá bom, vamos lá. Vamos ouvir? Vamos lá.
É do Marcos. Não, é do Denis. Denis da Assembleia de Deus de Madureira. Tá. A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Cruvinel, Irene Tuquio. Pastor, eu sou Denis Pereira, moro em Descalvado, sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Gostaria de saber quem é o jovem que se encontra envolto no lençol, no livro de Marcos, capítulo 14, verso 51. Obrigado, pastor. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Isso, Marcos 14, né? Marcos 14, versículo 48 em diante, 51. Irmãos, esse jovem era João Marcos, não é? Os estudiosos entendem que esse jovem era João Marcos, tá? Mas nós temos outros recadinhos aí, viu, Simone, não tem? Sim, temos outros recados também. Então manda. Mando sim. O Leandro Rodrigues Lourenço diz: a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel. Um grande abraço. O BPC de Cajati, São Paulo. O BPC programa. O BPC é O Brasil para Cristo. Isso. Fernando Bento diz: graça e paz, irmãos. Ótima programação. Vamos aprender a palavra de Deus. Igreja Unida de Osasco, em São Paulo. Maravilha, gente. Pode mandar, manda seus recados mesmo. Manda aí as suas perguntas no WhatsApp da rádio. Se você não for da região do Vale do Paraíba, manda 12997472010. 12997472010. Eu quero citar rapidamente aqui os irmãos que estão ligados, o Magno Augusto, que está aqui no Facebook, deixa eu ver que mais. Tem muita gente, irmãos, eu tenho medo aqui de tirar fora do foco, mas está aqui o Francis Marques, Paulo Roberto, o Francis não, a Franci Marques, né? O Leandro Rodrigues, Fernando Bento, já foi citado. Aqui no Instagram tá a Cris, Aristana, que mais? Emerson, tem muita gente. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. O programa Vida Teológica é um oferecimento da Faculdade Teológica Vida. A ideia é compartilhar conhecimento. E esse programa é mantido pelos alunos da Faculdade Teológica Vida, aqueles que são matriculados aqui, não é? E eu tenho certeza que você está sendo edificado. E se você quiser ser um aluno, pega uma caneta que daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre a Faculdade Teológica Vida, tá ok? Mas enquanto isso, Simone, tis epitrono o que ego ala Christos, Simone. O que é isso? Como é que é? Como que é? Tis epitrono. Vamos lá? Tis epitrono. Uc ego. Uc ego. Alá Christos. Alá Christos. Quem está no trono, não eu, mas Cristo, ao nome de Jesus, toda a glória nesta tarde, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois eternamente a ele, amém. Pessoal, vamos fazer o seguinte, todo mundo está me ouvindo aí? Vamos falar todos os livros da Bíblia juntos? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 no Antigo Testamento. Fala comigo, pessoal, você está me ouvindo. Vamos no Novo agora? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Isso era uma musiquinha, viu, Simone? Quando eu era... Inclusive, a Alessandra estava me lembrando disso. Já ouvi a musiquinha também. Foi a Alessandra para cantar isso. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Ela falou para mim, não vou cantar, não. Não, é assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio. Então tem que saber os livros da Bíblia, né? Tem muita gente, irmãos, que
vai para a faculdade de teologia, começa a pôr Tillich e Berkoff, e muitas vezes não conhece a própria Bíblia Sagrada. Temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso que a Faculdade Teológica Vida tem, na verdade, disciplinas para estudar todos os livros da Bíblia, todos. Vamos lá, mais uma pergunta então, vamos lá. Mais uma pergunta da Nalva Maria. Diz assim: boa tarde, pastor. O que é imanência? Seria um dos atributos de Deus? Nós temos, na verdade, nós temos vários atributos de Deus. Isso, Nalva, você vai aprender em teontologia, ou teologia propriamente dita, ou doutrina de Deus. A diferença de imanência e transcendência. Nós temos atributos incomunicáveis de Deus, que são omnis, né? Só Deus tem. Temos outros atributos, e a imanência, ela está relacionada com a transcendência. O que é transcendência em termos gerais? Para a gente ir rápido aqui. Transcendência é: Deus não precisa da criação para existir. Ele está fora da criação, ele é o autor da criação. Inclusive, o argumento cosmológico da existência de Deus, que é um dos argumentos racionais da existência de Deus, trata sobre esta, aliás, o argumento ontológico, aliás, trata exatamente disso, né? Que é a teoria da causalidade. Não é? Existe uma causa exterior. Então a causa do universo e de tudo que existe é Deus, é a causa. Isso é a transcendência. A imanência ensina que, apesar dele ser transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com a criação, especialmente com o homem e de forma pessoal. Falou? Agora tem mais sobre na disciplina de teontologia. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Marcos de Carapicuíba. Ele diz: bom dia. Se Jesus disse para não fazermos juramento, que sua palavra deve ser sim, sim, não, não, porque a maioria das denominações aderem ao voto. Deixa eu pensar. Marcos de Carapicuíba. Bom, Marcos, eu não sei exatamente o que você quer dizer sobre voto. Não consegui discernir, na verdade. A palavra diz que é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Se você votar, tem que cumprir. Não é? Votar, tem que cumprir. Agora, eu acredito que neste texto, na verdade, são dois textos que te citam isso. Um é Tiago 5,12 e o outro é Mateus 5,34. Vou pegar aqui Mateus 5,34. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 34. 5:34, está aqui. Espera aí. 34. Eu, porém, vos digo o quê? Vamos respeitar as vírgulas, né, gente? Eu, porém, vos digo o quê? De maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Tá? 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu não sei o que associação esse irmão fez com o voto, especificamente, mas eu quero compartilhar aqui o comentário de Champlin, Norman Russell Champlin, PhD, o autor do Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. E o Champlin, ele faz o seguinte comentário desse texto, Mateus 5,34. Ele diz assim: provavelmente Tiago 5,12 foi diretamente copiado desse texto. 4 são as interpretações dessa expressão. Veja, eu vou dar 4 interpretações, como Champlin coloca. Primeira, não jurar se o juramento não estiver de acordo com a reverência devida a Deus. Segundo, não jurar de maneira superficial, como os judeus. Terceiro, não jurar de maneira superficial como os judeus, ficando excluído, entretanto, os juramentos civis neste ensino. 4, trata-se de uma proibição absoluta
para qualquer tipo de juramento sobre qualquer circunstância. Existem seitas que pegam esses textos assim e, por exemplo, não vou jurar bandeira por conta disso, né? Mas existem pelo menos essas 4 interpretações desse texto, são interpretações plausíveis. Agora, o que é certo nesse texto? Como o ideal mais elevado, provavelmente seria melhor não jurar, especialmente na comunidade cristã. O homem honesto, aprovado por Deus e que vive no espírito da lei, jamais teria necessidade de jurar, bastando simplesmente dizer sim ou não. Quer dizer, não precisa de uma garantia maior, não é? O que quando você dá garantia quando você não tem a certeza que se vai cumprir aquilo que se fala, né? Então eu juro por Deus, eu juro por não sei, eu juro pela minha mãe, não é? Para o cristão deveria ser simplesmente sim, sim, não, não, porque nós vivemos a palavra e nós temos que honrar a palavra, né? Houve uma época que fio de bigode era mais caro do que qualquer outra coisa, viu? Falou pelo fio de bigode. Isso não é do seu tempo, viu, Simone? É do tempo do seu pai, isso daí. Eu nunca ouvi, não, também. A pessoa dizia, não, eu vou lá e empenho, o camarada usa o fio de bigode. O fio de bigode dele era a garantia, entendeu? Sério? Ele era assim? Você não é da época de comprar com caderneta, né, Simone? Não é. Olha... eu peguei um pouco mas eu acho que eu era criança, muito criança ainda, mas eu já ouvi falar que esse negócio de comprar com caderneta, marcar lá, né, o que comprou, mas eu era muito, muito pequenininha ainda. Quer dizer, você não era muito novinha. Mas, Simone, olha, você vê, não é? Tanta gente que precisa aprender. Eu vi aí que tem uma pergunta, deixa eu ver. Vamos à próxima pergunta, Simone. Bom, antes da pergunta, tem o Victor Firmino, que deixou também uma mensagem lá pelo Facebook. Tá, vai. Ele falou, com certeza serei um futuro aluno. Ah, é? Bom, já que o Victor Firmino colocou esta frase aí, e eu vou esperar a matrícula dele, não é? Eu quero falar agora sobre teologia. Vamos falar já sobre teologia. Vamos lá. Ouvir, aprender, entender e crescer, transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. Quero dizer para você que o Senhor é bom. Escolha a melhor parte sempre, de andar com Deus, viver para Deus, glorificar a Deus, que Deus use a sua vida, que você possa ser instrumento da mão de Deus na face da terra, que Deus possa usar a sua instrumentalidade. Não é? Eu costumo dizer quando eu vou pregar e orar assim, Senhor, usa a minha pequenez, não é? Usa a minha pequenez. E Deus tem nos honrado. São 35 anos que eu sirvo ao Senhor e tenho visto a mão de Deus em nossa vida. Deixa eu te dizer, se você quiser me convidar para pregar em sua igreja, ou dar uma palestra, assim que terminar essa questão do isolamento social, da quarentena, não é? Tudo estiver normal, e você quiser que eu vá dar uma palestra na sua igreja, anota meu WhatsApp, não é para perguntas manda para a rádio, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Deixa eu falar para você. Se você quiser, muitas pessoas perguntam sobre os meus livros. A maioria dos meus livros estão esgotados. Tem aqui, ó, Entender o Ministério Profético, à Luz da Bíblia, Religiões, Seitas, Heresias, Interpretação Bíblica, estão esgotados. Mas eu tenho um kitzinho que você pode adquirir mandando uma mensagem, vou te falar quanto que é, pelo WhatsApp, 11 967 66 5787. É este DVD, você está vendo na live, este DVD de interpretação bíblica, são 3 DVDs aqui dentro, 3. Falando sobre arrebatamento, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, tudo isso, gente. Tá? Falando sobre as 70 semanas de Daniel, 3 DVDs aqui, 3 DVDs. Mais um DVD com 3 horas e meia sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam não existem, curiosidades bíblicas, figuras de linguagem, como interpretar a Bíblia, tudo aqui. E o livro A Vida da Igreja, que eu falo sobre a igreja e o sofrimento, a posição da igreja diante do sofrimento, igreja e doutrina, igreja e finanças, tudo aqui.
nesse livro. Você quiser esses 3 DVDs, aliás, esses 4 DVDs, esse livro, esse kitzinho, manda uma mensagem para 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu quero convidar a você a seguir no Instagram o perfil, né, da Teológica Vida. Entra no Instagram agora, @Teológica Vida. Ali tem 4 diretores: o pastor Carlos Apolinário, o pastor Cláudio Apolinário, Carlos Apolinário Júnior, o pastor Jamierson e eu. Então segue esses diretores também. Se você quiser me seguir, segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. No Facebook também, Teológica Vida. Tá bom? Quero convidar você, gente, para se inscrever no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Pastor Roberto Cruvinel. Todo dia praticamente eu coloco um vídeo lá. E anote e acione o sininho, Pastor Roberto Cruvinel. Nós estamos chegando ao final, que o Senhor abençoe. Deixa eu falar mais uma vez o meu WhatsApp, 11 96766 5787. Chegamos ao final, né, Simone? Verdade, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, se Jesus permitir. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um beijo, pessoal. Tchau.